Algumas pessoas sentem dor, formigamento nas mãos, mas quase ninguém sabe o que significa. Hoje eu estou recebendo um especialista em mãos, que é o Dr. Sacha Medeiros, e ele é meu convidado e vai falar sobre a síndrome do túnel do carpo, tá? E você, se tá aí, né, com alguma coisa na sua mão, tá sentindo alguma coisa diferente, né? Tá sentindo algum incômodo e não sabe o que é que se trata, você também pode estar participando do nosso programa. Se você não souber ou quiser saber alguma coisa sobre a síndrome do carpo, você pode falar aí com a gente através do nosso WhatsApp. Nosso número é esse, 981457570. Pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas, tá? E ele já está aqui comigo para também tirar as nossas, não é isso, doutor? Tudo bom, doutor Sacha? Tudo Seja ótimo. bem-vindo aqui no nosso Manhã da Gente. Explica para quem está em casa, primeiramente, o que é a síndrome do túnel do carpo. Então, a síndrome do túnel do carpo, ela é uma doença que ela acomete essa região aqui do punho e afeta a mão. Aí dá dormência, perda de força, às vezes a pessoa se sente incomodada à noite, aí às vezes tem que acordar para sacudir a mão. Então, na verdade, ela é uma inflamaçãozinha que dá no nervo, que vai para a mão e dá tudo isso. A partir de quantos anos a pessoa pode ter isso? Não tem uma idade específica, não. Crianças também podem ter, mas normalmente a gente vê mais na época produtiva. Pessoas que têm trabalho árduo, que fazem esforço repetitivo, ou que têm diabetes. Em pessoas mais idosas também dá essa doença por conta exatamente dessas doenças, né? Hipotireoidismo. Então são doenças que afetam o metabolismo do corpo, ou pessoas que trabalham com esforço repetitivo, que forçam muito a mão, que podem desenvolver. Quais são os sintomas principais da síndrome do túnel do carpo? Eu digo que ela fala muitas linguagens, ela é como se fosse falar línguas diferentes. Então tem pessoas que chegam no consultório dizendo que a mão está dormente, outras dizem que a mão está formigando, outras dizem que estão sem força na mão, né? Tem pessoas que dizem que a sensação da mão inchada. Algumas pessoas que têm artrose na mão, que normalmente a artrose da mão não dói, dizem que está doendo. Então, assim, são vários os relatos dos pacientes quando chegam lá no consultório. Todo formigamento, toda dormência, pode ser isso ou não? Pode ser, mas não necessariamente é. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas que é o seguinte: se a gente considerar o nervo como se fosse um fio de energia elétrica, tá? E a gente considerar a nossa casa, por exemplo, existe o quadro de energia, onde estão os disjuntores, né? Existem as tomadas. Tá? Então, quando você tem um problema num setor da casa, você vai logo na tomada, né? Pensa que é lá, mas às vezes o problema está lá no quadro de energia. Sim. Se a gente colocar isso no nosso corpo, o quadro de energia fica aqui, a fiação desce para a mão e a mão seria como se fosse a tomada. Entendeu? Então, às vezes você tem a sensação de dormência na mão, mas o problema está na cervical. Às vezes está em algum trajeto aqui do braço, mas assim, a síndrome do túnel do carpo ela tende a ser a principal causa da dormência na mão. O que causa essa síndrome? Seria mais movimentos repetitivos? O que é que causa? Quais são as causas? De onde vem isso? As pessoas elas associam muito a movimento repetitivo e de fato tem uma associação, né? Então é muito comum em pessoas que digitam, principalmente porque apoiam a mão nessa região aqui, então terminam comprimindo o nervo. Mas existem outros problemas também, como por exemplo, você falou criança, existem doenças metabólicas em crianças chamada mucopolissacaridose. Não é muito divulgado, mas crianças que têm mucopolissacaridose podem desenvolver síndrome do túnel do carpo. Em adultos a gente vê o movimento repetitivo, vê o diabetes, vê hipotireoidismo, traumas, por exemplo, uma fratura de punho pode gerar uma síndrome do túnel do carpo. Até a colocação da placa, quando a gente coloca, tem que ser uma posição um pouquinho baixa para não irritar o nervo. E assim tem outras causas, tem várias causas. Como diagnosticar esse problema? Clinicamente, quando o paciente chega lá, a história que ele conta é muito importante. Porque, como eu disse, essas linguagens a gente tem que interpretar para poder a gente saber se realmente a gente está diante da síndrome do túnel do carpo. Existem testes clínicos que a gente faz, que é bater com um martelinho ou com um dedo aqui nessa região, que faz com que dê um choquezinho na mão, né? Existe um teste chamado teste de Fallen, que é você deixar a mão assim uns 15 a 30 segundos e os dedos começam a ficar dormentes, né? E tem outros testezinhos, mas esses são os básicos. E de exames que a gente pede, existe a ultrassonografia e existe a eletroneuromiografia. Particularmente, eu gosto mais da ultrassom, porque ela dá uma visão do nervo, né? A eletroneuro eu reservo para casos que já têm atrofia da mão, que já são mais avançados, entendeu? Certo.
Vamos lá, tem uma pergunta aqui, eu vou já deixar aqui, depois a gente volta para essa imagem para que ele possa explicar melhor ali. Bom dia, excelente matéria essa. Tem uma pergunta. Minha mão dá uns choques quando estou fazendo algo, né? Como exemplo, quando estou com uma colher na panela, eu acho, deve ser. Deve ser. Como assim? Dá choque? Então, como eu não falei que o nervo é como se fosse um fio de energia, vamos imaginar que ele está dando um curto-circuito. Então a pessoa realmente sente, algumas sentem choque, outras sentem dormência, como eu disse, são várias linguagens, entendeu? Então é muito comum pessoas dizerem que as coisas estão caindo da mão, porque como existe uma perda de tato, então a pessoa pensa que pegou no objeto, mas não pegou. Aí deixou cair no chão. E quando faz alguma coisa, como ela falou da panela, então está fazendo aquela força e tal. Movimento, né? São movimentos e a própria força, né? Então faz com que ocorra essa dormência, esse choque que ela comentou. Meu Deus, é complicado, né? Quando a pessoa deve evitar, né? Tentar evitar para não ter essa síndrome. O que é que a gente pode fazer para evitar? Assim, o esforço é a principal coisa que a gente pensa, né? Então, pessoas que trabalham de forma doméstica, fazendo atividades, então evitar espremer pano, evitar pegar peso. Tudo que você faz força fechando a mão pode piorar a doença. Não é que vai desenvolver, mas pode piorar em quem já tem. Tá? E para quem não tem de jeito nenhum, tem como evitar isso? Tem. Porque tem gente, né, que tem que fazer as coisas em casa. Tem gente que trabalha o tempo todo com o computador, não tem como evitar. Mas tem algum exercício, alguma coisa que a pessoa possa estar fazendo? Os alongamentos são muito importantes, né? Evitar sempre esses esforços. Por exemplo, hoje de manhã eu estava pedalando e a minha mão ficou meio dormente, ou seja, eu estava colocando muito peso do meu corpo em cima do guidão, né? Então, assim, nessas pessoas que fazem atividade física mais forte, crossfit, então, evitar o peso de fechar a mão em quem já tem, para poder não piorar. E para quem não tem, identificar, está acontecendo alguma coisa, no meu caso, eu não tenho, mas eu identifiquei que estava ficando dormente a mão. É só não colocar tanto peso no guidão para não provocar, né, uma inflamação. Muito bom. Vamos soltar um áudio aí de uma pergunta, deve ser uma pergunta, vamos lá, solta aí. Bom dia. Pois assim, todas essas coisas que o doutor está falando, quais as medidas que eu posso tomar que fazer entender que é insuportável as dores horríveis? Então, quando a pessoa entra na crise do túnel do carpo, porque normalmente o túnel do carpo não causa dor, tá? Mas quando ela entra na crise, aí a gente tem que começar com anti-inflamatórios, como corticoides. Eu gosto muito da dexametasona e toma por um pequeno período de tempo. E alguns antineuríticos, à base de vitamina B, de bola, são muito utilizados. Mas aí, numa situação dela que já está sentindo dor, eu acho que é interessante fazer os exames. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta, solta aí. Bom dia, Maria. Bom dia. Me chamo Rose, aqui do Vera Diniz. E eu tenho na mão, no braço indo para a mão. É um queimor. Fica queimando e aí dá um formigamento. Aí fica queimando muito. Parece que é que nem a pessoa que leva uma queimadura. Sim, o que pode ser isso? É outra linguagem da síndrome do túnel do carpo. É mesmo? É outra forma dela falar. Então, o queimou é outro sintoma, porque assim, dentro do nervo, existem fibras de dor, existem fibras de coceira, existem fibras de choque. Então, assim, a pessoa quando chega com um sintoma, eu tento analisar tudo isso. É como se ela viesse de país diferente e eu estou tentando traduzir a linguagem dela para o que eu entendo. Certo. Para poder eu conseguir destrinchar a doença. Entendeu? Ok. Vamos lá, a próxima pergunta aqui agora. Tenho síndrome do carpo e preciso fazer cirurgia. Fiz todos os exames e foi comprovado, né? Até que ponto a pessoa, ela chega a fazer a cirurgia? Quando já está muito avançado? Então, a gente tem que... O meu chefe falava uma coisa interessante. Você não opera exames, você opera pessoas, né? Então é importante você analisar primeiro o contexto de quem está na sua frente. É o que? Ele é um musicista, por exemplo? Então ele precisa das mãos para trabalhar. É um digitador? Então começa daí, eu já começo a entender a necessidade da pessoa. Quando você tem um exame
que comprova gravidade, existem parâmetros para eu saber se está grave ou não está. No caso dela, ela está falando que já tem indicação cirúrgica, é porque provavelmente nesses exames já ultrapassou... Também avançado, né? Já ultrapassou aquele limite que eu poderia usar medicamentos, fisioterapia para poder tratar, né, a doença. Então, eu acho que a gente tem esses parâmetros, tem que conversar com o paciente a necessidade dele, porque às vezes até um pouco abaixo do parâmetro, mas você vê que aquela pessoa não está conseguindo render. Então você termina indicando, porque a cirurgia ela é uma forma até rápida de resolver um problema que às vezes é um pouquinho mais lento. Muito bem. Solta mais um áudio, por favor. Bom dia, eu me chamo José, tenho uma seminizinha desde 2018 e eu sinto esse sintoma. Então, quando o meu está inflamado, demora muito a desinflamar e dói muito. Aí por isso eu tenho as mãos dormentes, os pés dormentes, perdas nas mãos. Eu tenho... Pé e mão, tem alguma coisa a ver? É a mesma doença? Não? Então, a gente pode estar diante aí de uma polineuropatia. Aí já não é mais uma síndrome do túnel do carpo, a gente pode estar pensando aí já em alguma doença neuronal. Aí seria, nesse caso, importante procurar um neurologista ou um neurocirurgião. Porque aí você já tem vamos dizer assim, uma doença mais espalhada, não está localizada. Só na mão, né? Exato. Não é só mão, né? Pé, mão... Vamos imaginar que ele seja diabético. Ele pode ter uma neuropatia diabética. Isso, é mesmo. Vamos lá, solta mais uma aqui. Mais uma pergunta. Bom dia, já fiz essa cirurgia em uma das mãos e fiquei com o dedo de gatinho. Agora estou com medo de gatilho. Deve ser gatilho, deve ser gatilho. Deve ser isso. Agora estou com medo de fazer na outra. Enfim. Como seria esse dedo de gatilho? Eu digo que a mão é um apartamento de 40 metros quadrados. É bem pequenininho. E às vezes a sujeira da sala termina entrando pelo quarto. Então, o dedo em gatilho não tem nada a ver com a síndrome do túnel do carpo. São doenças distintas. O túnel do carpo é uma doença no nervo. O dedo em gatilho é no tendão. Mas existe associação? Sim, existe. Porque como força a mão como um todo... Então, o médico que está avaliando... Eu, pelo menos, quando chega lá na clínica, um problema de túnel do carpo, eu sempre pergunto se tem algum dedo engatilhando. Ou o contrário, quando chega um dedo engatilhando, eu sempre pergunto se a mão está dormente. Por quê? Se existe essa associação de uma forma mais comum, o que é que acontece? Você opera o túnel do carpo e dá a sensação de que a cirurgia não ficou bem feita e ela desenvolveu gatilho. Mas, na verdade, provavelmente, ele já tinha gatilho e como a mão incha no pós-operatório, né? Desenvolveu o gatilho. O gatilho piorou. Ele já tinha, né? Provavelmente. E não tem como ver quando vai fazer... Isso. Por isso que eu gosto da ultrassom. A ultrassom? Porque aí na ultrassom vê tudo, né? Por isso que eu gosto da ultrassom. Você tem rapaz, tem que ser feito tudo, né? Exatamente. Porque senão dá águia, viu, minha gente? Tem mais um aqui? Áudio? Então solta mais um áudio. Bom dia, Marília. Bom dia. Eu gostaria de perguntar para o doutor, porque faz mais de mês que eu tenho uma dor na munheca, no ossinho da munheca da mão. E agora está na outra mão esta dor. O que pode ser? Bem, aí ficou um pouquinho difícil a pergunta. O ossinho da munheca... Seria no mais punho. ou menos aqui, será? Então, no punho... Onde eu tenho? Só no punho tem 8 ossos, né? Pequenininhos. Fora o rádio e a una. Então, assim, eu acho que é interessante ela passar no médico, tá? Para poder ele avaliar, pedir alguns exames, porque se é dor no osso, aí vai ser raio-x, tomografia, pode ser que não seja nem a síndrome do túnel do carpo. É verdade. Pode ser uma outra coisa, né? Exato. Exatamente. É bom avaliar, né? Antes de você pegar assim, né? Porque o doutor não tá vendo, né? Como é que ele vai saber também? Não é mágica. Tem mais uma? Mais uma aqui, vai. Eu tenho essa dormência na minha mão. Você faz 2 dias, não, faz 2 dias, deve ser, que eu tô com as minhas mãos dormentes. Qual é o remédio que a gente deve tomar? Existe um remédio, assim, que a pessoa pode estar tomando para dar uma amenizada, doutor? Ou existe um específico que tem que ser receitado? Também tem que ver antes, né? Não adianta você passar um remédio se você não está vendo o que é a pessoa tem, né? Pronto, vamos imaginar que essa dormência seja realmente neuronal. Uma coisa que não faria mal é a vitamina B. Certo. Não faria mal. D. Não, B de bola. B de bola. De bola, tá. Então, assim, ela não faz mal. A pessoa está ali tomando, não vai comprometer. Mas, assim, dizer para ela, tome um anti-inflamatório, tome um corticoide, que seria um outro tipo de anti-inflamatórios, faça uma injeção, aí fica difícil.
Porque essa Você não dormência sabe o ela grau, pode ser né? outra coisa. Não, pode ser outra coisa. Isso. Entendeu? Pode ser alguma coisa vascular, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, eu acho que é fundamental procurar um médico. Ele examina e aí ele vai dar o direcionamento correto. Exatamente. Tem mais uma, Janaína? Mais um áudio, vai. Solta mais um áudio. Bom dia. Eu tenho síndrome do Carpo, já fiz cirurgia e voltou tudo de novo, já está indo para outra mão. Assim, eu tenho que voltar a fazer o tratamento ou fazer outra cirurgia? Peraí, fez a cirurgia e já tá na outra mão também, é isso? Tá. Então, E como assim voltou tudo de novo? E volta? Então, não é que ela volte. Vamos lá. Se a cirurgia foi bem feita, começa daí. A gente tem que analisar se a cirurgia ela abriu todo o túnel do carpo. Porque o túnel do carpo é como se fosse um tubinho e o nervo está passando por dentro, tá? Então, a cirurgia consiste em abrir esse tubo, tá? Se você abriu todo, a cirurgia foi bem feita, o que é que pode ter acontecido? Vamos explicar aqui na mão. Explica aqui porque aí a gente já fechou ali. Pronto. Explica um pouquinho aqui pra gente, doutor. Então, assim, existe esse tubinho que você está vendo aí, ligamento carpiano. Certo. Esse é como se fosse o telhado, o teto do tubo, Certo. tá? E embaixo tem osso. E dentro desse tubinho passam 9 tendões e passa o nervo. Então, são 10 estruturas aí. Quando esse ligamento carpiano aí que está escrito, ele começa a pressionar dentro, a primeira estrutura que sofre é o nervo. Os tendões sofrem, mas não tanto quanto o nervo, Certo. tá? Então, o que acontece? A pessoa começa a ter sintoma daí para frente. Então, ela começa a desenvolver tudo isso na mão, né? A compressão é como se fosse o seguinte, vamos imaginar que tem uma fiação na sua casa e tem uma cadeira em cima. Certo. O que vai acontecer? Mau contato daquele ponto da cadeira para frente. É o que está acontecendo aí. Tem um ligamento que esse ligamento é normal, mas ele nesse momento deve estar pressionando o nervo e causando todos os sintomas na mão. Caso a pessoa não trate, caso a pessoa não faça a cirurgia, ela corre o risco de perder a mão? Perder a mão não, mas assim, ela vai começando a atrofiar a musculatura. Certo. E ela vai ficando cada vez mais difícil de fazer coisas básicas. Tem gente que chega lá no consultório informando que não está conseguindo escovar os dentes, porque a escova fica caindo da mão. Como eu disse, a primeira coisa que perde é o tato. Então ela não sabe se pegou na escova, então ela não sabe a pressão de botar no dente. E assim, outras coisas também. Outra coisa, se queima e não percebe. Imagina, a panela está quente? Não sei, aí faz assim, dá aquela pancadinha. Meu Deus do céu. Não tá não, mas tá pegando Tá, porque fogo. ela não tá sentindo mais. É porque ela não tá mais sentindo. Caramba. Solta mais uma mensagem. Qual a medicação ideal? Bom dia. Para eu poder suportar, eu tomo uma injeção de beta-30 de 40 em 40 dias. Se eu não tomar, não durmo à noite, com muita dormência. Eu já fiz exames e já confirmei o diagnóstico. Ou seja, ela vive na injeção, doutor. Pois é. Vai resolvendo ou só vai fazendo paliativo? Eu sempre pergunto para o paciente o que é que ele espera daqui para frente. Ele vai ficar nessa história ou ele vai querer resolver? Exato. Eu costumo dizer que eu não sou vírgula, eu sou ponto. Exato. Então eu gosto de acabar uma frase, eu gosto de resolver um problema. Se eu coloco uma injeção como essa, eu estou sendo uma vírgula. Eu estou deixando a frase continuar. Isso Entendeu? seria a famosa infiltração? Ou Pode não, ser ou é infiltrada. diferente? Nesse caso, eu acho que ela está tomando no músculo. Certo. Mas a infiltração também é feita. Eu, particularmente, não gosto muito de infiltrações. Sim, Mas porque a infiltração também, com o tempo, vai voltando de novo a dor, né? Então, eu acho muito arriscado, às vezes, na própria infiltração, a própria agulha furar o nervo. Ou a injeção do medicamento entrar num tendão. É difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Aí nós temos um grande problema para resolver agora. Depois complica, né? Aí só pro doutor. Vamos lá, mais uma. Bom dia, eu me chamo Ana. Eu tenho esses sintomas nas duas mãos e à noite eu tenho que me levantar para movimentar as mãos. Quais os riscos da cirurgia? Já vi pessoas perderem os movimentos das mãos pós-cirúrgico. Existe um risco, doutor? Existe. O risco existe quando a gente acorda. Certo. Atravessar uma rua é um risco, né? Então eu pergunto para as pessoas, quantas vezes você foi atropelada? Provavelmente você nunca foi, mas cada vez que você atravessa a rua tem um risco. Então operar é um risco. Toda cirurgia é um risco, né? Toda cirurgia é um risco, mas assim, o risco para esse tipo de cirurgia é muito baixo, Eu posso até dizer o seguinte, é difícil chegar no meu consultório, alguém com a cirurgia feita por outro profissional
que lesou o nervo ou que eu preciso consertar uma coisa grave, um erro médico. Eu não lembro a última vez que chegou um caso desse. Então, assim, é uma cirurgia simples, resolvível, que tem bons resultados. Agora, como eu disse no início, se o médico que fez a cirurgia, ele não abrir o túnel todo, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a pressão, porque existe uma lei na física que é a lei de pressão, em que você tem uma inversão, a área que está ali pressionando o nervo, quanto menor ela for, maior a pressão é. Então, se eu tenho um túnel do carpo desse tamanho, um exemplo aqui, e eu não abri todo, eu deixei aqui só isso aqui, como tem uma área menor, essa área menor vai pressionar mais ainda e dá a impressão de que a doença piorou. Certo. Então, tem que abrir o túnel todo, senão a doença ela dá essa sensação que piora. Também é resolvível, chegar lá no consultório, doutor, eu fiz a cirurgia, não deu certo, continuo sentindo a mesma coisa. Provavelmente, o médico que fez a primeira cirurgia não abriu o túnel todo. Isso é quase certeza. Geralmente dá mais em que mão? Na mão que a pessoa usa mais, na mão... Porque, né, geralmente eu acho que é a mão que mais movimenta. Vamos pensar, tem mais movimento. Se for a causa da doença diabetes, vai dar nas duas. Certo. Se for uma pessoa que trabalha muito com a mão direita, a tendência é ir para a mão direita. Só que a mão esquerda, ela é uma mão extremamente importante para pessoas destras. Tipo assim, vamos imaginar que você está no supermercado e saiu com 10 sacolas de compras, 5 em cada mão. Na hora de abrir o carro, qual é a tendência da gente? Pega as 5 que estão na direita, joga para a esquerda, fica com 10 e abre a mão com a direita. É verdade. Ou seja, a esquerda, que a gente nunca olha para ela é tão importante porque ela é que carrega peso. É verdade, é verdade. Ela é como se fosse assim, fazendo uma comparação, o Batman e o Robin. É o Robin, entendeu? É verdade, viu? Eu sei disso porque eu sofro com essa aqui. Às vezes não consigo pegar com essa, vai nessa. E faça a outra, né, um movimento mais leve. Exatamente. Mas vamos soltar mais um áudio, que é o último, né? Porque senão a gente não libera a doutora Sacha hoje. Vamos lá, solta mais um. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia. Quem tem artrose, que fica com a junta inchada do dedo, com tratamento, volta ao normal ou não? Eu gostaria de saber disso. Se volta ao normal aquele inchaço que fica no dedo. Artrose. Eu acho que ela deve estar falando de artrite. Deve Porque ser. assim, a artrose... Artrose é outra coisa, né? Não, assim, a artrose é o desgaste das articulações. Certo. A artrite é um desgaste devido à inflamação. Certo. Então é como se fosse o seguinte, toda artrite gera uma artrose. Certo. Tá? Mas a artrite ela tem um fundo reumático, alguma coisa assim. Dedo inchado, se for a sensação, pode ser o túnel do carpo. Como eu falei no início, às vezes a pessoa tem artrose na mão que normalmente não tem sintoma. Sim. E o túnel do carpo, ele provoca esse sintoma. Então, eu tenho agora duas doenças, uma que eu posso resolver, assim, eu controlar com medicamentos, e eu posso ter um túnel do carpo grave, que eu vou ter que controlar com cirurgia. Então, assim, esse inchaço que ela está falando, pode ser um problema vascular, acho que deve estar mais para artrite. Agora, se porventura for a sensação de inchaço, pode ser o túnel do carpo. Olha aí. Olha a quantidade de possibilidade, né? É mesmo, viu? Tem quantas doenças de mão, hein? Me diga aí. Só para você ter Existe quantas, né? Porque eu tenho um aqui, né? Explica um pouquinho o que eu tenho. Eu tenho um cisto. Explica aqui a minha questão, porque tem gente que não sabe, né? Então, tá. Então, existe essa túnel do carpo, né? E esse aqui, seria o que mais ou menos? O cisto, ele é como se fosse um saquinho que cresce a partir da articulação. Foca aqui, ó. Daqui, acho que dá pra ver, minha gente. Já era para ter tirado faz tempo, mas eu fico deixando, daqui a pouco tá desse tamanho, né? Mas se você ver aqui, ó, isso aqui, doutor, explica. Então, é como se fosse um saquinho, a articulação, ela folgou um pouquinho, eu estou falando de uma forma fácil. Tá. E formou um saquinho com líquido sinovial, aí a gente chama isso de cisto sinovial. Certo. E ele realmente cresce, vai crescendo, vai incomodando. Misericórdia. Tanto esteticamente tem hora que quanto... você fica né? sem... E outra dói, viu? Eu comecei a ver isso quando eu comecei a fazer exercício na pandemia, e aí eu fazia apoio, e teve uma hora que eu disse, eu não estou conseguindo mais fazer, não. Quando eu descia, eu não tinha força nesse braço. E aí eu comecei a sentir dor, eu fazia, não estou conseguindo fazer. Não conseguia. Tentava fazer outros exercícios, pegava outro movimento, também não estava conseguindo, às vezes, pegar o peso com a mão, porque aí começava a doer aqui. O que está acontecendo nessa bexiga, essa mão? Né? E um dia o médico veio aqui e ele disse, você
tem um cisto? Aí eu disse, não. Ah, por quê? Ele, não, porque tem um negócio da alta aqui, acho que isso aí deve ser um cisto. Aí eu disse, opa, aí me alertei, né? Aí foi quando eu fui ao médico, fiz o exame e tal, ultrassom, aí descobri esse bonito aqui. Não sei pra que ele veio pra cá não, mas enfim. Doutor Sacha, obrigado por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para vir aqui, esclarecer um pouco desse assunto. Vamos voltar novamente pra gente falar de outros, né? Inclusive Isso. desse aqui, que agora eu fiquei até mais curiosa, viu? Obrigada, viu, doutor? Tá, joia. Muito obrigado Tenha um também pelo ótimo convite. dia. Mas olha, no próximo bloco vamos falar aí, né, sobre quiropraxia, né? Já já eu volto, é rapidinho, sai daí.